Seja muito bem-vindo ao Circuito Municipal de Cultura. O Circuito é um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a CIRC. Eu sou Mamute, artista e pesquisador da cidade, e tenho o prazer de apresentar a conversa Estado de Presença, uma partilha entre Berna Reale e Maria Eugênia Salcedo, que encerra a Semana de Artes Visuais do Circuito Municipal de Cultura. A Berna é uma das artistas mais importantes do cenário brasileiro atual, reconhecida como uma das principais expoentes da arte da performance no país. Seus trabalhos são atravessados por abordagens críticas da violência e aos processos de silenciamento presentes em nossa cultura e sociedade. Nascida em Belém do Pará, Berna vive e trabalha em sua cidade natal. E para essa conversa convidamos Maria Eugênia Salcedo, educadora, curadora e pesquisadora da arte, cultura e educação. Destaca-se em sua trajetória profissional, sua atuação no Instituto Inhotim, onde fez parte da equipe que concebeu o espaço, referência em arte contemporânea, educação e meio ambiente. Onde também fez a gestão de processos educativos por 10 anos, depois como diretora adjunta do museu, trabalhou diretamente na concepção e gestão de novas exposições e no projeto executivo da próxima galeria permanente do Instituto dedicada à artista japonesa Yayoi Kusama. Foi colaboradora da Fundação TIPA na Argentina e ao longo do período de 2012 e 2016 foi consultora educativa na 32ª Bienal de São Paulo, em Certeza Viva. Maria Eugênia vive e trabalha aqui em Belo Horizonte e é com elas que a gente entra em estado de presença. Ótimo, boa noite a todos e todas, todas que estão nos assistindo. E obrigado para o Mamute que nos apresentou aí, um grande artista, uma grande pessoa. A gente acabou não assistindo o que ele falou da gente, depois a gente vê isso. Mas certamente nos apresentou com muito carinho, assim. E eu quero aproveitar também para agradecer todo mundo que possibilitou este encontro, porque hoje estamos fechando, né, essa programação, e é um prazer poder conduzir junto com o Berna esta conversa, que vai rolar para os próxima hora, mais ou menos, com a participação do público também. Então, fiquem à vontade também de mandar perguntas, comentários, e a gente vai costurando tudo um pouquinho. Então, Berna, boa noite, muito obrigada pela sua presença, que prazer, assim, hoje tem sido um dia de bater alguns papos com você, todos muito inspiradores. Eu agradeço o convite, agradeço estar no Circuito das Artes, agradeço estar um pouquinho em BH, de alguma forma, cidade que eu amo, cidade maravilhosa do meu coração, assim. Obrigada a todas vocês que organizaram, obrigada a você pela paciência, Marci pelo convite, todo mundo da prefeitura, obrigada aí, gente. Incrível. É muito bom poder estar num domingo, final de noite, numa conversa. E eu queria começar, assim, primeiro já pedindo desculpas, porque eu estou um pouco rouca, eu sei que você também está, o que eu acho que é muito curioso e interessante, né? Esse uso da voz, assim, porque nossa ideia hoje é conversar a partir desse marco, estado de presença, o que significa isso, para onde isso vai e como a gente desdobra. Mas antes da gente entrar no estado de presença, eu sei que Mamute acabou de te apresentar, né, com seu currículo, mas eu queria te ouvir um pouquinho, como você se apresenta? Quem é Berna hoje? Como que você está, assim? E pensando também que como a gente está numa programação online, né, esse desafio que todos estamos encarando esse último ano, né, gosto de pensar que exponencialmente a gente atinge e chega em outros públicos, pessoas que talvez não te conhecem, como pessoas da arte te conhecem. Por exemplo, se minha sobrinha está assistindo, né, quem que é Berna? Então, queríamos te ouvir um pouquinho para começar. Bom, é sempre difícil, né, a gente falar da gente, mas eu diria, eu sempre gosto de dizer, sempre brinco com meus amigos, assim, que eu sou uma artista ordinária, né? Ordinária no significado mais comum da palavra, ordinária mesmo, do dia a dia. Eu não sou uma artista
que fujo muito da realidade do cotidiano, né? Então, se eu tivesse que me apresentar, eu acho que meu trabalho fala sobre o presente, né? Sobre o que eu vejo, sobre tudo que me circunda, tudo que eu vivo, as coisas que eu leio, as coisas que me chegam pela internet, né? Eu sempre falo assim que a internet, eu não nasci na era tecnológica, mas ela com certeza me fez chegar em vários lugares, já que eu nasci numa cidade um pouco distante de tudo, né? Em termos de eixo cultural, em termos de você ter acesso a ver as coisas. Então, a internet foi uma grande possibilidade. É isso, eu sou uma artista ordinária. Se eu pudesse me denominar assim, me classificar, seria isso. Que incrível. Né, todo mundo que já leu a respeito, a gente vê que você sempre está na rua, né? Ou sempre não, mas a rua é uma presença grande no seu trabalho, e talvez quando você se apresenta, né, como essa artista ordinária, né, na rua, né, onde as coisas acontecem. Então, você falou de leitura, você falou de referências. Como que é essa artista ordinária na rua, né? Você caminha muito pela rua, pela sua cidade. Como que acontece esse circuito de viver, né, de estar na cidade, mas também de inspiração? Eu realmente sou uma artista que, de todas as minhas linguagens, a que mais assim me motiva a pensar. Hoje mesmo eu pensei numa ideia para me fazer, é a performance, né, de rua. Eu gosto de fazer imagem de fotografia, né, criar uma imagem para a fotografia, para o vídeo, né? Mas quando o espaço é um espaço de convivência coletiva, ele me atrai muito mais, porque no espaço coletivo você tem o inesperado, né? Então existe uma adrenalina muito grande, é uma tensão muito grande, é um risco muito grande, e isso realmente é uma coisa que me atrai. A rua me atrai. E é onde tem um espectador que não frequenta o meu meio cultural, né? Que não frequenta o meu espaço, um espaço conhecido, o espaço da galeria, o espaço do museu, um espaço que eu domino mais do que uma pessoa, vamos dizer, um transeunte comum ali daquela rua, daquela cidade. Então, isso também é uma coisa que me motiva muito para a rua. Eu entro em contato com as mais diversas pessoas, os mais diversos olhares, e isso, para mim, é uma coisa que me acrescenta como artista. Incrível. Eu vou fazer uma coisa assim que às vezes não acontece muito, assim. Eu percebo que a gente vai fugir um pouco dessa linha histórica. Se você sentir falta, ou se a gente sentir falta, a gente volta nisso, que é a grande pergunta: como que isso tudo começou? Mas eu queria mostrar um vídeo que é uma publicação sua do Instagram, e que já fala assim de uma performance muito mais contemporânea, digamos assim, mais perto de nós agora neste tempo histórico. E, né, o público deve estar vendo aí a publicação. Acho que tem algo que me chama muito assim da atenção da publicação, que é essa relação com o que você falou, com a rua, mas não no momento da performance, é no momento da instalação do trabalho. E esse encontro, embate ou surpresa com o público. Você pode comentar um pouquinho o contexto daquele encontro, o que motivou a publicação também? Esse trabalho sobremesa, que foi uma série de fotografias que eu fiz com policiais que estão saboreando, né, que são doces, bolos, tortas, junto com o Viaduto das Artes, que foi um convite deles, né, que é um espaço maravilhoso que tem em BH, que fica embaixo do viaduto. A gente colocou essas fotografias
em grandes outdoor na rua, né? Fomos fixar na rua. E para minha surpresa, né, era muito cedo quando a gente foi colocar, tipo 6h30 da manhã, 7 horas da manhã. A gente foi colocar para fixar e eu estou do outro lado da rua filmando. Quando eu vejo alguém parar atrás de mim, eu olho, né, eu viro para olhar. E é um garoto que está chegando, né, também se depara com aquela imagem daquele policial comendo doce. E ele, na hora, ele tem um ar de surpresa e de entendimento sobre a imagem, sabe? E ele pronuncia uma palavra, assim, como dissesse assim, caraca, o que é isso, assim? E aquilo me chamou a atenção e eu só virei assim, o celular para ele e peguei naquele instante. Então, para mim, foi um grande presente, né? Assim, valeu. O trabalho ali não ficou 24 horas, porque chegou à noite, né? E alguém se incomodou com as imagens e retirou o trabalho. E aí depois, eu junto com o Leandro, que é diretor do Viaduto, fizemos uma campanha para achar aquele garoto, achar quem era o garoto e tal, e por isso que eu postei na internet, que eu queria muito achar, que eu queria dar de presente para ele aquela fotografia, né? Uma das fotografias da série da sobremesa, e a gente encontrou e foi bem interessante. Bem legal. Incrível, acho que esse é um dos trabalhos, é difícil dizer, assim, principalmente para artista, qual que é o nosso trabalho favorito, assim, mas esse é um trabalho que me toca muito em muitos níveis, assim, eu acho que tem algo sobre como você aborda a violência, né, ou as violências, né, pensando a violência como algo plural, né, que vai muito fundo, assim, né, às vezes... E dando uma pesquisada mais recentemente, eu vejo a palavra ironia, né, associada ao seu trabalho, mas acho que é mais sofisticado ainda do que a ironia, né? Assim, eu queria que você descrevesse um pouco a feitura do próprio trabalho, ou seja, já da performance sobremesa, se você puder comentar um pouco, digamos assim, que desafio foi esse? Quem são as pessoas que estão com você? O que é estar em estado de performance com outras pessoas? A questão do trabalho de sobremesa, ele é um trabalho, sim, que tem uma ironia, mas ele é um trabalho também aberto a múltiplas interpretações, e aí por isso que eu gosto da semiótica, né? Que vai muito do que o observador está vendo aquela imagem, vai muito do referencial dele, né? Assim como tem grande maioria das pessoas, claro, se relaciona com o prazer da violência, mas eu também já vi gente se relacionar com questão de que aquelas pessoas que estão ali também têm um lado comum de todo mundo, né? De ser igual de alguma maneira. Isso é uma coisa que me atrai no trabalho. O trabalho, quando ele tem quando ele consegue essa linha tênue entre questões de violência, mas também com esse lado da ironia, ele se abre. E você tocou não é uma palavra simples, não. Eu vejo isso assim. Hoje eu já consigo, depois de muitas pessoas falarem, curadores como você, críticos que estudam a arte, me chamarem a atenção para isso, eu já consigo identificar essa linha no meu trabalho, que é uma linha da ironia. E eu gosto porque ela abre, né? Ela consegue deslocar o trabalho para várias interpretações, assim. E junto com isso também algo um pouco surreal também, né? Algo que vai para o cômico, quase, né? Assim, quando eu vejo esse trabalho, tem algo que me atrai muito na arte, que quando a coisa passa a ser uma imagem surpreendente, cômica, toca em vários pontos, é como se, e isso é uma capacidade que eu sinto da performance, é como se a gente fosse atingido por várias flechas ao mesmo tempo, né? Então tem um certo momento de ficar um pouco desorientada, que é o que eu vejo no vídeo que a gente passou aí da publicação do Instagram, né? Certamente, né, a pessoa que estava passando lá não é só uma emoção, né? O público não só é atingido por uma dessas flechas, né, ou por uma dessas
camadas, né? E aí, nesse sentido, eu queria te ouvir também falar, ainda para aprofundar um pouco mais na performance, não só nessa, né, em outras também. Vou contar um caso rapidinho, assim. Eu trabalhei no Inhotim, né? E tem uma performance no Inhotim que é mulher carne e homem carne, né? E é muito interessante porque as mulheres que faziam a performance, elas ficavam dopadas, né? E eu lembro, isso muito tempo atrás, quando foi exposta, que no caminho de volta, depois que elas já recuperavam, né? Elas se recuperavam depois da performance, e a gente ia conversando no caminho de volta, né? Porque Brumadinho é um chão assim até BH. E tinha algo muito curioso que me chamava a atenção, que elas relatavam a experiência delas da performance como um sonho. Elas falavam, nossa, eu sonhei que eu era uma princesa, que acontecia isso. E elas iam relatando o relato da performance, da experiência delas, naquele estado de estar dopada, né? Tinha a ver com uma narrativa de sonho. E era muito curioso porque do nosso lado, ou seja, do lado de quem fazia a mediação, muitas vezes o que tinha rolado na conversa com um grupo escolar era o relato do sonho. Então havia um lugar, uma ponte entre o que estava sendo relatado por ela como performer, né, e por nós como educadores daquele cenário, daquela situação com o público. Então, queria contar isso para te perguntar um pouco sobre, talvez você pode nos contar dessa ou de outras performances, né, que talvez algumas que não foram feitas só para foto. O que sobra? O que é esse vestígio da performance no corpo do artista? Como você relata essa experiência de estar, de novo, em estado de performance ou disponível para performance? Olha, eu, na realidade, quando eu faço uma performance, eu estou muito concentrada, né? Muito concentrada no que eu estou fazendo, porque tudo, quando você está, o seu corpo é um elemento da cena, tudo nele é uma expressão, né? Então, por exemplo, já me perguntaram se eu escrevo uma performance para outra pessoa fazer, né? Eu não tive ainda essa experiência, talvez porque eu seja uma pessoa que, para mim, um olhar, uma cara franzida ou um sorriso, ela faz parte de tudo que eu pensei para aquela performance. Então, eu ainda não senti, talvez, a necessidade de passar para alguém isso e queira eu fazer, né? Claro que quando uma performance é coletiva, você divide aquilo com todo mundo, né? Mas eu procuro passar muito para quem vai fazer comigo a performance, qual é a intenção, né? Porque, para mim, é aquele momento, né? Claro que tem um vídeo depois, tem uma edição de imagem, ok, mas na performance em si, no dia, é muito importante o momento da performance. Então, tipo assim, se eu dissesse assim para ti, o que fica para mim quando eu acabo, fica um alívio muito grande, porque eu estou ali num trabalho que me exige muito esforço. Então, geralmente, já me aconteceu de, no outro dia da performance, eu cair doente, eu ter febre, porque aí o corpo relaxa e tudo aquilo que você está segurando durante muito tempo, né, porque tem a pré-produção, tem a produção e tem a performance, parece que você exige de você uma saúde, uma força, que quando aquilo passa, aí o corpo vem e tudo pode acontecer. Então, depois, para mim, fica isso, o alívio. Eu não fico assim muito envolvida com o trabalho mais. O trabalho já foi, né? E aí vem um outro trabalho, que é o vídeo, que é completamente diferente da performance de rua, assim. Ótimo. Não, é incrível te ouvir falar assim um pouco desse momento catártico, né? Porque você falou da semiótica, tocou nesse assunto do simbólico, né? O poder simbólico de cada símbolo que você introduz dentro da performance, né?
também já te ouvimos falar em outras entrevistas, como é interessante que não existe uma gota de sangue, às vezes, existe um nível de violência sem precisar ir para esse lugar do simbólico, né? E, de fato, em algumas das entrevistas que eu te ouvi falar, você fala assim, se eu bem me lembro, não tem sangue. Você depois olhou? Não tem sangue mesmo, né? Você chegou a pesquisar de novo o seu trabalho, os seus arquivos, assim? Não, eu geralmente eu não vejo meu trabalho, né? Tipo assim, eu não sou uma artista, por exemplo, talvez eu nunca vá assistir essa nossa entrevista, né? Eu fiz uma entrevista agora, o segundo Zoom que eu faço, assim, público, eu fiz com o Instituto Moreira Salles, que é um instituto que eu respeito muito, gosto muito do trabalho deles, mas eu não vi até hoje a minha entrevista no Moreira Salles. Então, assim, claro que tem vídeos que eu já assisti mais de uma vez em alguma exposição, mas é muito raro eu rever o meu trabalho assim depois que ele está pronto, assim, sabe? Eu já fico muito interessada no outro, no próximo. Eu sou uma artista assim que eu gosto mesmo do presente. Eu não fico lambendo muito a cria, sabe? Tipo, mesmo porque vai me dar um nervoso, eu acho que se eu ver alguma coisa que eu poderia melhorar. Por exemplo, tem uma coisa no vídeo do... Como é? Deixa eu ver como é o nome do vídeo. Meu Deus, aquele que eu estou com ratos, imunidades, que o laço, a fita do chapéu, ela está desfiando na ponta, sabe? E o vento bate e tem aquele fiozinho desfiando. E quando eu vejo aquilo, me dá uma agonia. Por que eu não choreei a ponta da fita? Então, eu sou meio paranoica com essa questão de que eu quero tudo muito bem, plasticamente feito. E eu lembro bem que no vídeo Cantando na Chuva tem uma parte que eu danço e o vento bate e o fogo. Eu lembro bem que foi a minha mãe que fez o meu figurino, né? E ela falou assim, ai, filha, tem esse forro aqui de cetim de um outro blazer que tem aqui, eu vou tirar, porque não vai dar tempo de você comprar. Eu digo, mãe, é por dentro, tudo bem, pode colocar esse, era azul. Só que quando o vento bate, levanta aquela beirinha e eu vejo o azul, e aí me incomoda, e eu tirei na edição, porque me incomoda aquela pontinha do vento batendo. Então, eu já não vejo meu trabalho assim muito, porque vai que eu descubro outro problema. E aí eu prefiro passar pelo próximo trabalho, assim, focada no próximo projeto. Assim. Aquele já foi, não tem mais jeito, foi aquilo mesmo e bora para o próximo. A gente vai assistir Cantando na Chuva daqui a pouco, mas eu queria ainda mostrar um outro trabalho antes, para a gente dar mais uma mergulhada e você nos contar um pouco esse processo do Rosa Púrpura, que é um trabalho de 2014, certo? E aí, Lucas, se você puder passar um pouco as imagens, de novo nessa dimensão. Assim, primeiro, nos descreve um pouco como foi o trabalho, né? Você já falou um pouco como seu processo criativo, esse momento de preparação. Aqui é um trabalho que traz a presença de muitas mais mulheres, né? E especificamente menores de idade. Então, queria te ouvir falar um pouco desse limite aí entre essa realidade e essa ficção, se a gente pode chamar a performance como uma ficção. Na realidade, o trabalho Rosa Púrpura foi um trabalho muito difícil. Foi a primeira vez que eu trabalhei com um coletivo, né, de 50 meninas. Foi um desafio para mim muito grande. Eram menores, né? Então, eu contei com a ajuda do meu amigo Jorge Alexia Tias, que é um advogado que é assim mais do que um advogado, é meu amigo, e que me auxilia, me ajuda, e que eu faça tudo dentro da lei, né? Que eu tenha cuidado com a questão de permissão, né, dos pais. Então, o Jorge foi minucioso, ele realmente cuidou de todo esse contrato. Eu conversei com os pais, as meninas, para eles entenderem a importância disso.
Então, foi um trabalho muito longo, um trabalho difícil. Eu contei com a ajuda também de amigos, né, que ajudaram para confeccionar aqueles uniformes. Não foi uma performance barata, foi uma performance que eu trabalhei com 50 meninas e a gente ensaiou uma vez numa quadra e tinha que dar lanche, ônibus. Então, eu tenho essa preocupação muito grande com a produção do trabalho, sabe? Todo mundo tem que receber um cachê, todo mundo tem que estar ali trabalhando, sabe? Porque está fazendo uma coisa que gosta, que é importante, mas também recebendo por aquilo. Então, não é barato. Então, foi um trabalho realmente que foi o meu primeiro desafio, trabalhar com o coletivo, e foi muito interessante ver como elas se empenharam, né? Rosa Púrpura foi uma performance que, quando eu via, eu fui editar, porque sou eu que edito os meus trabalhos, né? Junto com o Diego Feitosa, que é o rapaz que filma comigo, mas ele vem e senta. Quando eu vi aquelas meninas entrando naquela rua, com tanta sincronia, com tanta perfeição, e elas nunca terem passado por ali, não terem ensaiado, sabe, me deu um prazer, me deu um orgulho de dizer, elas entenderam a importância, elas estavam tão dignas, sabe, tão cheia da verdade delas, assim, que me emocionou muito. Então, realmente foi o primeiro trabalho que eu disse, realmente é isso que eu quero fazer, eu quero motivar pessoas a falarem de seus problemas, sabe, junto comigo na rua. E é isso que eu quero fazer, e agora cada vez mais eu quero fazer com mais gente, eu quero fazer com outros tipos de mulheres, com outro tipo de homens. Então, me motiva muito trabalhar com o coletivo agora. É impressionante, assim, até o seu fundo aí tem a ver com essa performance, né? Menina, esse fundo eu montei pro Zumbi em Moreira Salles e ficou aqui assim, sabe? Mas a performance. Que eu tenho os cartazes, né, que foram para ruas em São Paulo, e aí eu aproveitei, já que todo mundo estava fazendo live com livro atrás, eu falei, não, esse cara está muito intelectual, assim, não, deixa eu colocar, pelo menos é isso. Mas é maravilhoso porque é uma presença também, né? Assim, acaba que você está bem acompanhada aí, né? E nesse sentido, como foi o pós-performance, assim? Você sente que foi, e talvez nessa ou em outras, foi catártico para os outros? Como é que você sente que isso acontece no corpo do outro? Né? Assim como você falou dessa catarse pessoal, né? Talvez algum relato delas, ou, como eu falei, de outras performances. Olha, essas duas experiências, três, né? Primeiro eu fiz... A primeira performance que tinha outras pessoas em cena comigo foi Limite Zero, onde eu saí pendurada, né? Com aqueles homens me carregando, e foi muito legal desde o início de se envolverem, mas Rosa Púrpura, que tinham 50 meninas, a vibração no final é muito grande, né? A alegria é muito grande, mas eu senti assim mais forte foi em ginástica da pele, com aqueles 100 meninos que chegaram a ser até 120, porque alguns no decorrer do trabalho foi um trabalho de mais de 2 anos, então alguns meninos tiveram que ser trocados, né? Assim, não puderam participar de uma parte do trabalho. E o final, assim, foi muito emocionante, assim, sabe? Todo mundo se abraçando, todo mundo gritando, todo mundo muito feliz, assim, com o trabalho. E é nesse momento do final do trabalho, da final da performance, que eu sinto o quanto as pessoas estavam envolvidas nele, porque como eu estou sempre na produção e estou fazendo a performance, muita coisa me escapa. Mas quando está todo mundo concentrado, fazendo o trabalho, final, assim, dá para mim sentir o quanto as pessoas se envolveram neles. Mais cedo a gente, quando estava trocando uma ideia, se preparando, você falou uma coisa que ficou comigo, assim, a gente estava falando dessa tecnologia, dos computadores, dos nossos registros, onde que fica isso tudo, né?
essas 2.000 fotos que registram qualquer processo, né? Imagino mais numa performance. E você chegou a falar uma coisa que esses registros ou esses momentos que não dão certo, né? E como você também utiliza isso. Você podia comentar um pouco mais isso? Eu sempre falo que tem muitos mais momentos que não deram certo do que deram certo, né? O problema é que a nossa vaidade, né? O artista, ele é muito vaidoso e a gente quer mostrar só o que deu certo, né? E eu procuro, por exemplo, quando eu vou dar algum curso, alguma palestra, um momento muito assim, legal sobre isso foi em Caxias, né, lá no Rio Grande do Sul. Eu fui passar um tempo lá, uns dias lá em Antônio Prado, a convite do Paulo Sartori, da universidade lá. E eu mostrei para ele a palestra foi tudo sobre o que não deu certo. Né? E eram jovens, tinham acho que mais de 100 ou 150 jovens no auditório, um pouco mais que isso, e eu via o quanto aquilo foi legal para eles, o quanto foi interessante para eles verem os meus erros, assim, sabe? Porque a gente aprende com os erros, né? A gente não aprende com os acertos. Às vezes os acertos eles passam despercebidos, que não ensinam. O erro ele ensina, né? Porque você errou ali, você não vai mais errar, aquilo foi um aprendizado. Então eu guardo muito meus erros assim, e eu mostro os meus erros assim quando tem tempo, né? Não um Zoom como esse que é pequeno, mas quando eu dou um workshop que a gente pode conversar sobre o erro, eu posso dizer o que eu não faria mais. Eu acho importante e eu penso assim que eu, por exemplo, que gosto de estar em contato com outros artistas jovens ou artistas jovens, isso não quer dizer pela idade, mas pessoas que estão começando, eu me sinto muito na obrigação de falar dos meus erros. Queria eu ter tido alguém que me dissesse os seus erros para eu não ter cometido tantos como eu cometi. Então, o que eu posso ajudar mostrando os meus, eu ajudo. Isso é imenso, né? Principalmente nos tempos que a gente está vivendo, assim. Se a gente for pensar que talvez já há algum tempo, né, a cultura e a área de arte está num desmonte, né, proposital, estrutural, né? Poder te ouvir quando eu te escuto falar não só dos erros, mas das dificuldades, né? Desse corpo presente que também é um corpo que produz, né? Que é a produtora, que olha os detalhes, né? Isso dá uma dimensão, e eu falei imenso, porque eu acho que dá uma dimensão imensa, né? Não só para o papel do artista, da artista no momento do trabalho, mas também como o seu papel nesse ordinário, nesse cotidiano da vida, né? E por isso que eu menciono esses tempos que a gente vive, esse papel do artista é fundamental, né? Para a gente poder mesmo nessas dificuldades, compreendendo e absorvendo essas dificuldades, compreendendo também essa dimensão do que não é ordinário, né? Do que vai além também. Né? Nós estamos num momento, eu acho que eu sempre, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, nós estamos num momento de censura, né, muito forte, que me preocupa muito, e não só censura por parte deste governo atual, que é um governo que realmente não está interessado em ninguém que pense, em ninguém que expresse, né, que saiba se expressar, não só por esse governo, que todos nós, eu acho que é unânime na nossa área, sabemos disso, né? Mas até mesmo por algumas pessoas que não são governo, que estão replicando isso, né? Então, eu acho que cabe a nós, artistas, termos coragem, sabe, de se colocar. Porque se a gente for baixar a cabeça, ficar com medo, deixar de fazer certas coisas porque não vai ser publicado, ou vão censurar, ou, sabe, vão proibir, ou eu vou ser preso, a gente não vai fazer. E a arte ela não pode
de nenhuma maneira, em nenhum momento, aceitar qualquer tipo de censura, qualquer tipo de censura. Então, eu acho que nós estamos num momento de testar nossa coragem como artista. Sem fôlego. Te escutei falar mais cedo sobre como a corrupção alimenta a violência. E voltando um pouco para as suas performances e linkando com o que você acabou de falar, é muito incrível o poder que sua arte e sua performance tem de lidar com a violência, tratar da violência, simbolicamente tocar nisso, sem perpetuar. É algo que a violência perpetua a violência, a corrupção perpetua a violência. E no campo da arte, ou pelo menos eu vejo que no campo da sua performance, a forma como você toma cuidado com os detalhes, do jeito que você nos descreve agora, todo esse passo a passo, né? É incrível pensar que é uma forma da violência ser exposta, a gente olhar para isso, encarar, sem precisar que isso seja a perpetuação da violência, né? Eu acredito que, bom, eu não sou nenhuma autoridade para falar, não tenho conhecimento intelectual sobre arte, não sou uma estudiosa, não sou uma crítica, não sou uma curadora, mas eu não conheço nenhum artista que tenha feito um trabalho de arte que tenha como interesse a perpetuação da violência. Então, eu acredito assim, claro que tem trabalhos que são melhores elaborados, tem trabalhos mais ricos, praticamente, mas nenhum artista tem esse interesse, sabe? A arte, ela sempre está a serviço, para mim, do oposto. Ela sempre está a serviço ou da reflexão, né, de você olhar aquilo e você refletir sobre aquilo. Ela é uma forma de expor aquilo. É muito pequeno, assim, eu acho, sabe? Eu, às vezes, ouço algumas críticas sobre trabalhos de artistas, até mesmo sobre alguns trabalhos que estão no meio contemporâneo sobre violência e tal, e, assim, pensando a possibilidade, esse trabalho aqui ele só fortalece a violência. Imagina. Não, o fato de um artista falar sobre determinado assunto, o fato dele colocar determinado assunto, é uma forma de expor aquele assunto e de se fazer refletir sobre aquilo. É muito pequeno pensar o contrário, porque senão não seria um artista fazendo, sabe? É muito limitador esse pensamento, é muito pequeno esse pensamento. A arte sempre está, no meu ver, para um lado positivo de se refletir sobre aquilo. E o que dizíamos mais cedo, né? A importância da arte em tempos difíceis, né? Você tem que... Pode falar. Não, você tem que ter coragem, porque você não pode ficar obedecendo regras e nem pensando no que o outro vai falar, no que o outro vai dizer. A arte é livre. Se você, como artista, não estiver disposto a lutar por essa liberdade, você não está sendo digno de ser chamado de artista e não está fazendo arte. Porque a gente tem que ter a coragem de defender a arte. E a arte é livre, a arte não tem lugar, a arte não tem cadeira, gaveta, ela não tem que fazer isso, um artista X não pode fazer aquilo, o artista pode fazer, ele deve fazer. A arte tem e ela deve ser totalmente sem censura e totalmente liberta de todas as caixas, de todos os lugares que querem encaixá-la, né? Sim. Eu vou introduzir mais um trabalho para a gente dar uma olhada no Sim Senhor, de 2010. E também abrir um pouco para as perguntas do público, se alguém tiver, né? Então, saibam que está sendo transmitido pelo YouTube e a gente recebe aqui as perguntas, então façam as perguntas para a gente ir entrando nessa segunda fase, digamos assim, desta live, assim.
mas criando essa conexão com o que você acabou de falar, e introduzindo o Sim Senhor, né, que é esse trabalho que o Lucas vai mostrar algumas imagens. Queria te ouvir falar um pouco, Berna, sobre essa notícia, ou seja, essa realidade, né, algo que é noticiado, vira uma performance, vira uma forma também de oficializar um discurso, oficializar algo que está acontecendo. Você é uma pessoa que gosta de projeto, de oficializar processos, né? E que, para mim, isso tudo tem a ver com cuidado, né? Então, de novo, esse lugar de como que a violência que está presente, explícita, como que o sistema, a burocracia que está presente, explícita, como a notícia que nos ataca ou que nos traz consciência por um lado e nos mina a fé por outra, né? Como que o cuidado é uma parte que eu vejo muito no seu trabalho, você como pessoa, assim. Então, se puder comentar um pouquinho, sim, senhor, o processo, e se te inspirar a falar um pouco desse lugar, desse cuidado, dessa notícia que vira, quando passa pela arte, vira esse lugar de cuidado também. Esse trabalho é um trabalho que realmente ele surgiu a partir de uma notícia, de uma matéria que eu li, que 26 freiras em Roma tinham denunciado um estupro, né? A violência que elas sofriam por parte dos padres. Uma madre superiora se amarrou com corrente em uma das colunas da praça São Pedro, e isso pouco foi veiculado no Brasil, e nessa época eu estudava italiano e eu li essa matéria e aquilo me chocou muito. E até hoje me choca. Isso é uma coisa que a gente não fala sobre as freiras, né? Sobre as mulheres que, de alguma maneira, fazem essa opção de viver, né? nesse clausuro, nessa condição, e o quanto, muitas vezes, elas são violentadas e abusadas por alguns padres, alguns bispos, algumas... E eu queria muito fazer, porque a religião é muito isso também, né? Ela é muito... um cobertor de muita violência, né? Historicamente, sempre foi, né? Mas só que a gente está no século XXI, ninguém está na era, sabe, de 200, 300, 400 anos atrás. A gente está no século XXI e a gente deixa essas questões acontecerem, essas coisas permanecem, essas coisas não são passado, e aquilo me indignava muito, e eu queria muito estar com esse hábito, né, nua embaixo desse hábito transparente, numa coisa muito sutil, nessa posição, né, atrás de uma cruz, na porta de uma igreja. Eu queria muito ter feito essa performance na rua, mas, mais uma vez, o Jorge Alex, a gente conversou, e, de alguma maneira, eu ia estar infringindo uma lei, que é a questão de você ter ali um hábito, que é um símbolo de uma religião. Eu queria só fazer um adendo. Gente, quando eu falo que a arte é livre, ela não quer dizer que ela tenha que fazer coisas que vá ferir ou que vá contra a lei. Não é isso. Eu falo liberdade no termo de criação, de você poder se expressar, de você falar sobre assuntos. Mas, claro, que a arte, como qualquer outra coisa que você faça, você tem que respeitar os limites éticos de leis, né? E de cultos. E de, por exemplo, seria um vilipêndio eu ir numa procissão religiosa com esse hábito. Mas eu arranjei uma forma de fazer a performance sem estar no meio de uma posição religiosa. Então, o trabalho continua existindo, eu continuei falando sobre religião, tá? Eu não reprimi a minha criação, ela existiu, só que eu fiz dentro das possibilidades que eu podia, sem ofender, né? Sem ir dentro de uma procissão, que é o momento deles, é o momento católico ali, e eu fiz dentro de uma igreja no momento depois. Então, essas coisas que tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente fala, né, numa live dessa e a pessoa coloca num outro contexto. Então, eu só estou querendo registrar e deixar bem claro que a liberdade
ela é uma liberdade de criação. O momento que você executa aquilo e onde você executa aquilo é que tem que ser pensado, e como você executa dentro da lei, com todas as questões, são necessários, né? Então, eu fiz sim, senhor, fiz dentro de uma igreja, pedi permissão e consegui fazer o trabalho. E é isso, ele fala sobre essa violência. É uma violência silenciosa. É muito interessante esse adendo seu, porque vendo o seu trabalho tem muito a ver com como a liberdade exerce também o diálogo, né? Assim, de novo, volto nessa questão do pedir permissão, você já falou isso, né? Assim, o pedir permissão, oficializar, que cuidados são esses que muitas vezes caem na categoria da produção, mas não é só da produção, é da produção, da criação e do cuidado com o outro, do diálogo, né? Então, é muito interessante pensar a liberdade nesse sentido, né? Muita gente pergunta, como é que a Berna consegue fazer isso? Por que ela fez isso e não prenderam? Por que a Berna sai na rua pendurada e não prende? Por que a Berna vai para a rua com 50 meninas menores? Por que a Berna faz a ginástica da pele com 100 meninos? Gente, porque eu faço com muita antecedência e planejo tudo, e meto ofício, e vou ali, falo explico meu projeto. É um trabalho de muito tempo. Eu não sou uma artista que tem uma ideia hoje e executa amanhã. Eu não sou. Isso eu herdei de um trabalho que eu tive. Eu trabalhei durante 10 anos numa equipe de planejamento, numa fundação cultural. Então, eu devo isso a Ronaldo Maes de Paula, que eu não sei se ele vai ouvir esse vídeo alguma vez na vida, que ele é um cara que não está muito no meio da internet, mas ele foi meu chefe durante 10 anos e ele me ensinou o que significa planejar. Planejar. Se eu tenho uma coisa para fazer, eu planejo os mínimos detalhes, sabe? Eu vou passinho por passinho até eu conseguir, porque dos meios que é possível. Então, por isso que eu consigo, não é de hoje para amanhã, é meses. Ginástica da pele foram quase 2 anos e meio, Rosa Púrpura foram 8 meses. Então, meu trabalho ele não é... Às vezes, assim, as pessoas me convidam e acham até que, a Berna, sabe, difícil, não é... eu quero... Olha, Berna, a gente vai fazer um festival daqui a um mês, a gente queria que fosse uma performance lá na rua e tal, a gente paga passagem. Gente, nunca, não tem como. Daqui a um mês eu fazer uma performance na rua, numa outra cidade que eu nunca fui, que eu não conheço o trânsito, que eu não sei como é que é. Não é assim. É muito demorado performance de rua. Por isso que, às vezes, eu faço muito mais performance para fotografia, porque é muito mais simples, é muito mais barato. E aí, sim, você pode fazer com 1 mês, 2 meses, 3 meses, você consegue fazer. Desculpa, a gente me alonguei aí na resposta. Não, maravilhoso. Assim, para mim abriu 2 frentes, mas eu vou estar entre uma e outra, porque isso que você falou agora me abre essa frente do que é essa performance ou esse artista online, né? A personagem, né? A bimassa, sua presença online. Esse era um dos caminhos do estado de presença que eu queria tomar. Mas o outro que também, assim, graças ao circuito, a gente vai mostrar o Cantando na Chuva na íntegra. Então, eu vou optar por isso. Então, eu queria que a gente pedisse aqui para o Lucas, se você puder passar o Cantando na Chuva, a gente vai assistir ele juntos e depois você comenta um pouquinho, talvez nessa dimensão tanto da produção, mas também isso, o que é esse estado de presença no Cantando na Chuva. Então, vamos assistir ele e aí a gente continua. Obrigada. Obrigada, Lucas. Pois Cantando na... Eu não sei se ela quer que eu comente alguma coisa, eu te espero eles verem um pouquinho, né? I'm singing in the rain,
Yes, singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. Você quer comentar um pouquinho? Que a gente pode também parar o vídeo e comentar um pouquinho, eu acho, porque são 4 minutos, vai demorar, né? Podemos. Como a gente não está assistindo, gente, a gente está aqui no limbo virtual, tá? Começa a comentar um pouquinho e aí a gente vai passando ele aos poucos. E só para uma coisa que pode ser bem legal, talvez vamos fazer assim, aproveitar a sua presença e você comenta e uma coisa que é legal para todo mundo saber é que o vídeo vai estar disponível nos próximos 30 dias na programação do circuito. Aí é só retirar o ingresso via Simpla. Então fica essa dica aí, que acabaram de me passar aqui, tá? E aí comenta um pouco, aí é isso, acho que vamos aproveitar. O Cantando na Chuva foi um trabalho que demorou para ser feito, como todos os outros, mas ele teve uma peculiaridade que ele saiu assim do planejamento no dia, porque demorou um pouco para chegar no lugar, teve um problema no trânsito, e quando nós chegamos, a turma que a gente tinha conversado, dos catadores, que já sabiam que o trabalho ia acontecer, já tinha saído do turno, e a gente chegou lá, já eram outros catadores, já era do turno da manhã. Bom, queria te pedir para comentar um pouquinho o que você anda fazendo por agora. Eu já mencionei, mas não precisamos entrar nisso, senão a gente passa muito do tempo. Essa presença online sua, você tem feito muita coisa no Instagram e em outras plataformas. Então, talvez te ouvir falar um pouco o que você anda fazendo, e aí a gente vai terminando por aí. Eu queria muito ter um trabalho online, né? A Bimassa, ela foi a Bi na realidade, né? Bimassa eu tive que criar por causa que o Instagram não aceita só o nome, né? Então a Bi ela foi criada para funcionar no espaço virtual. Só que desenho animado é caro, né? É um trabalho que eu amo muito, porque ele saiu da performance e passou para o desenho, né? E eu acho que o desenho ficou muito bem resolvido, né? Assim, eu fiquei feliz, porque eu sempre acho assim, que o trabalho de um artista ele tem que, primeiro, ser agradável para o artista, né? Tipo assim, eu fiquei bem feliz com o resultado, mas é caro, é muito caro fazer animação. Então, ela tem estado assim, sem novos vídeos, mas é uma coisa que eu quero muito retomar. A linguagem da internet é uma linguagem que eu acho que ela alcança muita gente, e isso é uma coisa que me interessa. Tudo que alcança muita gente me interessa. Então, pena que não é uma linguagem muito barata, né? Plasticamente. Ela é barata para fazer esses vídeos que são programados, né? Que cada plataforma tem o seu, o pessoal fica pulando e mudando de roupa, fazendo essas macacadas assim, e tudo ok, isso é barato, mas não é uma coisa que me interessa fazer isso. Plasticamente bem construído, um vídeo é caro, não é uma plataforma, não é um meio de expressão barato. Então, por isso, eu queria fazer mais, mas economicamente não é muito fácil de ser feito. Se tiver alguma pergunta, você não quer responder, deve ter, né? Eu perguntei aqui, mas parece que não. Não? Tem muitos comentários positivos, né? O pessoal da produção, inclusive, já vou aproveitar, assim, entrando nesse clima final, né? Se tiver alguma última pergunta, seria ótimo, se vocês tiverem aí, quem está vendo pelo YouTube. Mas já aproveitar, assim, para dizer, né? O tema desta live tem a ver com o estado de presença e dizer como que é desafiador, né? Porque estamos nós duas numa sala virtual com mais algumas pessoas, sabemos que tem um YouTube rodando e a gente não enxerga, então não sei você, mas eu sinto esse descolamento, né? Onde estão as pessoas, né? É diferente de estar no auditório ou algo assim, né? É muito estranho. Por isso que eu pergunto, tem perguntas, porque às vezes a pessoa está lá, né, quer perguntar e às vezes não tem oportunidade. No auditório o cara levanta a mão, já pergunta, né? É bem diferente mesmo. Isso é
é a coisa que não é muito legal no meio virtual, assim. E temos uma pergunta que chegou agora, que é se você tem planos, Berna, ou projetos para BH. Eu amo essa cidade. Eu tenho um projeto que eu quero fazer na cidade de BH, já que a última vez tiraram minhas fotos, né, daí. Agora eu quero voltar com um projeto para a rua mesmo, né? Eu convidei uns 5 artistas, 6 comigo, para a gente criar um projeto para as ruas de BH, e eu acredito que esse final de ano, ou no próximo ano, a gente está realizando, e eu vou voltar para essa cidade maravilhosa que eu amo tanto, que é BH. Amo BH. O que você leva da arte? A pergunta é: o que você leva da arte para a perícia e o que você leva da perícia para a arte? Eu acho que o que eu levo da perícia para a arte é a realidade, né? São assuntos do coletivo que eu vejo, que eu presencio, né? Que me fazem pensar em novos projetos, e o que eu levo da arte para a perícia é a sensibilidade, né? Eu procuro fazer meu trabalho, né? Eu acabo levando essa sensibilidade que a gente artista tem, né? De olhar o outro assim, que é diferente, eu acho. Ótimo. Bom, eu vou terminar por aqui, para a gente cumprir com o horário, tá? Queria primeiro te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Você começou falando um pouco da sua rotina, falou para mim um pouco da sua rotina, e te agradeço muito, assim, pela presença, pela energia mesmo, né? Não tá fácil mesmo na rotina que você me contou, mas muito obrigada pela generosidade e o cuidado. Queria também agradecer a Jane, que está fazendo a tradução em Libras, né, que está aqui com a gente, também uma presença que a gente não a enxerga, né, mas sabemos que o público está vendo ela, a Érica, a Fafá, o Lucas, a Marci, que, né, possibilitou esse encontro, Mamute, Sara e todo mundo do circuito mesmo dessa programação que se encerra hoje, todos os artistas que participaram. É uma honra estar aqui com você, fechando. A prefeitura, né, de BH, o circuito, que eu falei prefeitura, é uma programação da prefeitura, né? Isso. Agradeço a vocês, eu tenho que agradecer a você, que foi maravilhosa, Érica, todo mundo, e quando vocês tiverem um link já com matéria, eu queria para me passar para os meus contatos, para os estudantes, para todo mundo entrar no YouTube e poder assistir, né? O pessoal, a gente sempre me pergunta. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. Obrigada a você, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau. Obrigada a você que nos assistiu. O Circuito Municipal de Cultura segue com muitas outras atrações. Este vídeo vai permanecer disponível nos canais do Circuito para você que quer assistir novamente e indicar para os amigos. A programação completa você pode conferir nas redes sociais e no site oficial www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Aproveitem, se cuidem e, se puder, fique em casa. Até a próxima!